Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. Aqui estamos mais uma vez para falar um pouco da graça de Deus em Cristo. Sempre pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, vai aí no sininho para que você receba sempre as notificações. E há algum tempo eu estava sem pregar o Evangelho. Tive alguns problemas aí de saúde, mas estamos aqui novamente para nos reunirmos como igreja e falarmos um pouco da graça de Deus em Cristo, que, como eu já falei para vocês e expliquei, é o único evangelho que existe aqui na Bíblia, que são as 14 cartas de Paulo, que está de Romanos a Hebreus. Então, amados, hoje nós vamos falar aqui um pouco, aqui da graça de Deus mais uma vez. E hoje nós temos aqui como tema uma pergunta. Será Cristo ministro do pecado? Porque, infelizmente, os nossos irmãos da religião evangélica, infelizmente, eles insistem em continuar servindo a sua igreja e não entenderam ainda que nós somos a igreja, nós somos a única igreja de Cristo, e que a igreja de Cristo são vidas compradas com sangue dele na cruz, e que não é parede, e que, infelizmente, as religiões levaram aos filhos de Deus ao engano, e até hoje eles vivem aí no engano e servindo a Deus da maneira errada. Então, amado, nós vamos abrir aqui em Gálatas 2,17 para ler e explicarmos, porque infelizmente o evangélico, toda religião, ele se acha pecador. Ele se acha pecador porque ele não abriu ainda a nova aliança e não sabe que em Cristo nós já estamos aperfeiçoados e que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou pela nossa justificação. Então, em Deus, nós estamos sem pecado e justificado. Por que que o crente, o evangélico, o católico e todos os religiosos, por que que eles não entendem isso? Porque eles levam tudo para a carne, eles levam tudo para o homem terreno. Eles levam tudo para o homem daqui, da terra. E Deus, ele não é pai do homem terreno. Deus é pai dos espíritos. E o que Deus fez, ele não fez no nosso homem exterior, e sim no nosso homem interior, que é o nosso espírito. Então, amados, nós, seres humanos, todos nós somos dois em um, amado. Nós somos o homem terreno, do qual o nosso pai é o nosso pai carnal, ou seja, o marido da nossa mãe. E que Deus, ele é pai do espírito que habita nesse homem terreno. Se você for um eleito de Deus, um escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo, que está lá em Efésios 1,4. Que infelizmente os evangélicos acham que você só é filho de Deus se você for para uma sinagoga, que eles chamam de igreja, e lá você ouve um cão guloso pregar mentira
e você diz que vai aceitar Jesus. E para você continuar sendo filho de Deus, você tem que se manter lá dentro daquela sinagoga com esse cão guloso. E que na verdade não é isso, amado. Aqui em Efésios 1,4 diz: Ele nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo. Então, meu amado, se você não existia antes da fundação do mundo, claro, então o que foi que Deus escolheu? Os espíritos. Deus é pai dos espíritos, amado. Deus não é pai da tua carne. Quando eu falo carne, eu estou me referindo ao homem terreno. Eu estou me referindo ao ser humano que saiu de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Esse é o homem carnal. Então, meu amado, Deus, ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Porque ele escolheu foi os espíritos. E que você vive nesse engano aí, aceitando Jesus, dizendo que é o pecador, que é um desgraçado, que é um verme de Jacó e que você não vale nada. E que na cruz, Deus, ele já fez todas as coisas pelos seus filhos. E ele falou, tetelestai, está consumado. Vocês, vocês evangélicos, vocês precisam ter esse entendimento e começar a discernir as coisas espirituais, gente. Porque senão vocês não vão entender nunca o evangelho. Vocês, olha, para vocês verem como é difícil e como que vocês não têm entendimento da palavra de Deus. Vocês vivem na lei de Moisés, da qual é toda a primeira aliança, que é Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João, e que a lei de Moisés não veio para nós que somos gentios. Eu já expliquei para vocês isso nos últimos vídeos, e que o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele veio somente para Israel, no cumprimento da lei e dos profetas, que era o próprio Deus revestido de carne. E vocês, sem entendimento, sem nada, vocês dizem que tem o Espírito Santo e vocês vivem em Jesus de Nazaré. Meu amado, Jesus de Nazaré, ele falou para Pedro: Pedro, eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer, eu vou apanhar, e eu vou ter que ir, porque se eu não vier, Pedro, o Espírito Santo não vem, o Consolador não vem. Então, meu amado, olha, é um engano de vocês. Vocês vivem em Jesus de Nazaré dizendo que tem o Espírito Santo. Mas, meu amado, em Jesus de Nazaré não tem Espírito Santo, meu amado. Não existe Espírito Santo em Jesus de Nazaré. Espírito Santo, meu amado, é o Cristo ressuscitado que só depois do cumprimento da primeira aliança é que nós, gentios, nós fomos incluídos somente na segunda aliança, meu amado. Que está lá em Efésios 2,11, do 11 ao 17, lê lá. Nós vivíamos separados de Deus, sem esperança, separados da comunidade de Israel, e sem Deus no mundo. E só na primeira aliança é que nós fomos incluídos, e nós somos depois da cruz. Ou seja, nós já nascemos com todos os feitos da cruz. Ou seja, se Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo, e ele tirou na cruz, então você nasceu depois da cruz, você já nasceu sem pecado, meu amado. O pecado, meu amado, que te separava de Deus, que eu me refiro, que foi a desobediência de Adão, e em seguida veio a lei de Moisés para aumentar mais ainda o pecado, porque o pecado para os judeus
era a transgressão da lei. Então, como eles, os judeus, não puderam cumprir a lei, e para se estabelecer a segunda aliança, o segundo pacto, só poderia se estabelecer o segundo com o cumprimento do primeiro. Como o homem, o judeu, não cumpriu, então Deus, ele se revestiu de carne e veio para o cumprimento da lei e dos profetas. Por isso que ele diz lá, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir, e cumpriu. E quem foi que abirrogou? Quem foi que pôs sim a lei? O Cristo ressuscitado. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. E vocês se reúnem, infelizmente, vocês se reúnem juntamente com o cão guloso e se reúnem na sinagoga de vocês, simplesmente para chamar Deus de mentiroso. Por quê? Porque vocês vão se reunir para quê, gente? Vocês vão se reunir na sinagoga de vocês, que eu não chamo de igreja, que a igreja somos nós, amado. Cada um de nós somos um membro da igreja de Cristo. E quando se reúne 2 ou 3 pessoas, forma a igreja de Cristo. Em qualquer lugar. Na tua casa, na minha casa, no meio da rua, no espaço alugado. Contudo, meu amado, que não tem essa macumba que existe aí fora. O cara mentindo, dizendo que Deus está falando com ele, dizendo, te ameaçando, se tu não der o dízimo, o devorador vai na tua casa, que é um gafanhoto, eu já expliquei para vocês. Te apresentando um Deus miserável, te apresentando um Deus mesquinho, pobre, te mostrando um Deus violento, que se tu não der, ele vai soltar a mão sobre tu. Meu amado, isso não é o Deus da Bíblia, meu amado. O Deus da Bíblia, o Deus aqui da Bíblia, ele te ama independente de qualquer coisa, meu amado. Ele te ama infinitamente, para sempre. Uma vez eleito por ele, eleito para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é que nem esse cão guloso aí que te diz que se tu não der o dízimo, Deus vai te soltar a mão. Esse cão guloso aí, esse ladrão, ele diz, se teu dízimo estiver atrasado, tu vai para o inferno. Que é o inferno dele, do pastor que criou. Porque o inferno aqui na Bíblia é sepultura. É mundo dos mortos. Que vocês não têm entendimento e nem procuram saber. E quando a gente fala, vocês dizem que tudo é mentira. Mas vocês não estão me chamando de mentiroso. Vocês estão chamando ao dono do mundo de mentiroso, que isso é o mínimo que vocês fazem. Entende, meu amado? Então, olha, vocês precisam acordar, né? Desperta, ó tu que dorme. Então, meu amado, vamos começar a ler o Evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o Evangelho em que você tem que adorar a Deus somente em espírito e em verdade, meu amado. Não é pegando o lenço do cão guloso para passar no teu rosto achando que o suor desse ladrão vai servir de alguma coisa. Não é você ficar dando dízimo, dizendo que é para Deus. Tu quer dar, tu dá, mas não diz que é para Deus, cara. Que Deus não precisa dessa tua merreca. Eu já falei. Então, vocês precisam ter entendimento dessa palavra. E já que vocês não respeitam a vocês mesmos, vocês deveriam respeitar pelo menos a Deus, que vocês dizem que amam. Vocês amam chamando ele de mentiroso, dizendo que ele não fez nada e que vai fazer é vocês, juntamente com o teu pastor. Quando o Evangelho diz aqui que você já está abençoado. Efésios 1:3. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo.
Romanos 6,3, canela de fogo, está dizendo que você já está batizado no Espírito Santo. Romanos 6,6 diz que o teu velho homem ficou na cruz. Que você diz que é mentira, tudo isso, e diz que o teu velho homem está lá na piscina do teu ladrão. Então, meu amado, vocês vão ficar dormindo até quando, gente? Até quando é que vocês vão ficar dormindo? Até quando é que vocês vão viver nessa mentira? Chamando Deus de mentiroso. Esperando por ele voltar e dizendo que tem o Espírito Santo. Meu amado, quem se une ao Senhor é um só Espírito com ele, mano. Paulo disse aqui, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. O Cristo ressuscitado, ele não ficou de voltar para lugar nenhum. Ele já habita em você, meu amado. Ele já habita em você. Você é templo e morada dele, do dono do mundo, meu amado. O Deus que ficou de voltar, o Filho do Homem, que eu já expliquei para vocês 50 vezes, agora 51. O Jesus que ficou de voltar e que já voltou nos anos 70, cara. Leia aí, Mateus 24:34, Daniel 9:24. Lê lá. O que ficou de voltar para o cumprimento dessas duas profecias de Daniel e do próprio Jesus de Nazaré foi o Filho do Homem, meu amado. Como juiz para Israel. Porque somente os judeus foi que entraram em juízo, porque eles não cumpriram a lei e eles se tornaram transgressor. Então, meu amado, esse sono de vocês está profundo demais, meu amado. Já é hora de acordar. A hora do recreio já passou, meu amado. Acorda. Então, meu amado, olha, vocês se dizem pecadores, né? Então, a pregação aqui será Deus ministro do pecado? Olha, eu vou ler para tu aqui, canela de fogo. Não é a lei de Moisés, tá? Nós estamos na segunda aliança, e a segunda aliança é que tem o Cristo ressuscitado. Na segunda aliança é que tem o Espírito Santo. Na segunda aliança é que mostra o que foi que ele fez por ti, que ele prometeu lá na antiga aliança. E esse teu ladrão aí, ele não faz com que esse conhecimento chegue a você, que é para vocês continuarem igual aquele negócio, boiando, sem afundar. E dando dinheiro para esse ladrão, e vocês, há 50 anos, vocês estão indo para a tua igreja fazer o quê, cara? Comer pão com suco, dar dízimo, cantar música, chamando Deus de mentiroso. Pecador, escuta a voz do Senhor. Pecador, escuta a voz do Senhor, meu amado. Você aqui diz que ele morreu pelos teus pecados, canela de fogo. Não dá para tu entender isso. Como é que vocês, né? Vocês só conseguem discernir e aceitar só miséria, mano. É só miséria. É o pastor te ameaçar e quando tu dá dinheiro pro pastor, o pastor diz que tu tem o Espírito Santo. Quando tu atrasa o dinheiro do pastor, o pastor diz que tu tem o diabo, tu tem o Satanás e tu tem o demônio. E quando tu dá o dinheiro para o pastor de novo, ele diz que vai expulsar o diabo, vai expulsar o Satanás e o Espírito Santo. E tu passa a ter o Espírito Santo de novo, macho. Tu tem o Espírito Santo ou tu tem o diabo, macho? Meu amado, tu já viu uma melancia, metade melancia e metade abacaxi? Tu já viu? Ou tu é do diabo ou tu é de Deus, meu amado. Manda esse teu pastor resolver logo. Então, meu amado, olha, eu vou ler para vocês aqui. Gálatas 2,17, eu vou ler até o 18, tá? E vou te explicar. Que vocês dizem que são pecadores, que são desgraçados, o verme de Jacó, e que vocês não valem nada.
e que Deus está dizendo que vocês são eleitos, que vocês são filhos, que vocês são herdeiros dele e que vocês não precisam mais fazer nada e não dá nada para esse teu ladrão e é para tu viver só pela fé, macho. Tu nunca leu aqui Romanos 1:16 e 17 não, cara? Pois não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem que crer, cara. Primeiro dos judeus e depois do grego, que somos nós, o gentio. E depois ele diz que o justo viverá pela fé, cara. Tu não sabe o que é viver por fé, não, mano. A fé é a certeza daquilo que tu não vê, mano. Quão guloso tu vê. A tua igreja de parede, tu vê que não é igreja, é uma empresa. Vocês vivem indo para as empresas dizendo que vão para a igreja. Isso daí não é igreja, cara. Isso daí não é igreja. Como é que isso aí é igreja se tem cartão de crédito? Recebe cartão de crédito, cara. Parece as americanas. Recebe cartão de crédito, recebe dinheiro, assina promissória. Aceita feijão, arroz, macarrão, carro. Meu amado, acorda. A igreja és tu, canela de fogo. Jesus de Nazaré falou para Pedro, presta atenção, eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha, no plural. A igreja é dele. Essa que vocês vão aí é do teu pastor, macho. E não é igreja não, é empresa. Empresa, cara. Então, olha, Gálatas 2:17. Mas procurando, olha, preste atenção, tá? Que vocês dizem que são pecador. Gálatas 2:17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, vocês dizem que estão em Cristo. Vocês dizem que estão em Cristo. Vivendo de obra, vocês dizem que estão em Cristo. Vivendo, adorando o teu ladrão, vocês dizem que estão em Cristo. Então, olha, Gálatas 2:17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós, aqui é uma pergunta, tá? Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Então, meu amado, se tu diz que tu está em Cristo, mas tu diz que é um pecador, né? Então, quer dizer que Deus, ele ministra no pecado? Aí Paulo responde aqui, olha, certo que não. Ou seja, Deus, ele só ministra no pecado para os evangélicos. Para nós, da graça de Deus, na nossa vida, nós temos somente o Cristo ressuscitado, o dono do mundo, que ministra em nós, através da graça de Deus em Cristo, através do único evangelho que tem aqui. E vocês? Vocês são pecadores, mano. Deus para vocês dizem que ele ministra no pecado, porque vocês dizem que é pecador. Então, com isso vocês estão chamando Deus de mentiroso e separado dele, porque ele não ministra no pecado. Como é que tu pode dizer que tem Deus na tua vida, tem o Espírito Santo na tua vida, dizendo que você é um pecador, mas? Meu amado, olha, Deus, né, na cruz, ele separou o espírito da carne. Ou seja, ele separou o homem espiritual, que é o verdadeiro Filho de Deus, para o homem carnal. E ele disse, tudo que o homem semear na carne, colherá corrupção. Então, tudo que tu semear, tudo que você semear, isso é uma obra da carne, meu amado. Se tu se prostitui, isso é uma obra da carne. Se tu bebe cachaça, é uma obra da carne. Se tu fuma, isso é uma obra da carne.
Se tu come um prato do tamanho do mundo, isso é uma obra da carne, meu amado. E tudo isso que tu semear na carne, tu vai colher. Deus não tem nada a ver com a tua carne. E é isso que vocês têm que entender e fazer a diferença, né? O que é espírito, que é o filho de Deus, e o que é a carne, que é filho do teu pai, cara. Então, meu amado, aqui no 18 ele diz assim, olha, porque se tornam a edificar, olha, porque se tornam a edificar aquilo que destruir, ele destruiu o pecado, mano. Ele destruiu o pecado. Ele morreu pelo pecado, como é que ele vai construir o pecado de novo e vai ministrar em você, pecador? Tu não entende, não consegue entender isso, amado. Professor da escola dominical, o cara que já leu a Bíblia 50 vezes, o cara que diz que está fazendo teologia, meu amado, joga esse teu diploma no lixo e deixa de abrir a Bíblia e abre a tua mente, cara. Tu tem que abrir a mente, não é a Bíblia. Porque senão, cara, olha, tu vai passar a vida toda desse jeito e tu não vai entender nada nunca. Porque tu quer se justificar em Deus, né? Usando a tua carne. Meu amado, Deus não é pai da tua carne. Eu já vou falar de novo, meu amado. Já tá ficando chato isso. Deus é pai dos espíritos, meu irmão. Então, cara, olha, ele diz aqui, ó, no 19. Porque aliás, no 18. Porque se tornam a edificar aquilo que destruíam, a mim mesmo me constituo transgressor, pecador. Então, meu amado, olha, para esclarecer mais ainda, né, que só vocês evangélicos, né, só vocês crentes que dizem que são pecador, que é um desgraçado, que vocês não valem nada, porque vocês não lêem a Bíblia, vocês não escutam o Espírito Santo, e que vocês só pensam nas coisas terrenas, mano. O problema é esse, vocês só pensam nas coisas terrenas. Enquanto você vê o corpo de Cristo como um pedaço de pão da padaria, né? E você vê o sangue de Cristo como um suco mais barato que tiver, você não vai entender, meu amado, o Evangelho. Porque, meu amado, o corpo de Cristo és tu, cara. O corpo de Cristo é a igreja, da qual ele habita em nós. Quando é que aconteceu isso? Depois da cruz, cara, para cumprir aquilo que ele falou para aquela mulher lá no poço de Jacó. Isso vocês leram, porque vocês lê a antiga aliança toda, que nunca foi para tu, mas a antiga aliança nunca foi para você. O Deus de Israel nunca veio para tu. Jesus de Nazaré não foi uma manifestação para o gentil, mas Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas. E ele veio para manifesto a Israel, cara. Os gentios só entraram na segunda aliança, no Cristo ressuscitado, no Cristo espiritual, no Deus para sempre. Acabou as manifestações dele. Que vocês pegam a manifestação de Deus juntamente com esse teu cão guloso, que sabe menos do que tu, e ele diz que é Deus Pai, é Deus Filho, 2, e é Deus Espírito Santo, 3. E eles já estão cobrando 10% de cada um, que vai dar 30%, mas não vai sobrar nada para tu. Não vai sobrar nada para tua família, mas nem para você. E Deus é um só, meu amado, um só. Ele se manifestou primeiro como Espírito para Israel. Depois ele se manifestou como carne, como homem para Israel também. E depois da cruz, ele voltou a ser Espírito, o que foi do começo e para sempre. E depois da queda do templo lá em Jerusalém, que vocês dizem que estão construindo outro, que vocês são audaciosos desse jeito, vocês dizem que está construindo outro templo. Vocês podem construir 50 milhões de templos, mano.
Deus, ele não habita em santuário feito por mão de homem. Vocês nunca leram isso, não? Sendo Deus criador de todas as coisas, ele não habita e não é servido por homens. Entende? Come esse filé aí, pastor. Deus não habita nesse teu roubo. Deus não habita nessa tua empresa que tu diz que é a igreja. Só se ele for mentiroso, mas ele é mentiroso só para vocês. Ele diz que não habita em santuário feito por mãos de homens. Não habita, vocês estão aí só nessa macumba de vocês aí, sem saber o que está fazendo. Então, olha, Hebreus 1, eu vou ler para vocês aqui, tá? Que vocês continuam dizendo que é pecador e vão continuar dizendo, que eu sei que isso daqui para vocês não adianta de nada, né? Então, olha, mas eu estou lendo e fazendo a minha parte, Hebreus 1, do 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aqui está falando dos hebreus, né, dos primeiros lá, de Moisés, e etc e tal. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas. 2. Nestes últimos dias, aqui está se referindo já depois da cruz. Só que aqui, Paulo está falando, não é para tu e nem é para mim, tá? Ele está se referindo aos judeus, aos hebreus, que estava passando pela aquela geração